Oi. Vamos lá, tá? Ó. Bom dia. Vai ser sábado, sim. Cada outra turma. Ó. Vamos sentando aí, vamos. Dados. Uma função f e p, número real. O que acontece com f de x quando o que acontece com o valor f de x quando o valor x é tomado cada vez mais próximo de P, tá? Então, essa é uma pergunta, é a pergunta, essencialmente, que deu origem ao cálculo, tá? Essa é a pergunta, se você resumir, tá? Essa é a pergunta que fundamenta o cálculo. Bom, ela vale até no contexto da integração. Você pode ver que o cálculo pode ter começado por aí. A pergunta é o seguinte: dados, uma função f e p é o número real, pergunta, o que acontece com o valor f de x quando x é tomado cada vez mais próximo de p? Eu não estou perguntando, a pergunta não é qual é o valor de f de p. A pergunta é, qual é o valor de f de x para x próximo de P? E cada vez mais próximo. Então, você for atrás de responder essa pergunta, você pode começar com um exemplo, tá? Você pega, por exemplo, seja f de x igual a x sobre x2 mais 1, tá? E pega o valor P igual a 1. O valor P igual a 1. E vamos fazer uma tabela, e aí eu conto com a ajuda dos universitários. Bora, pega lá as máquinas. X, f de x, e vou pegar aqui o x cada vez mais próximo de 1. Faça aí a conta. Exemplo, se o x for 1,1, quanto é o valor de f de x? Bora, dê aí. 0,49. 0,49773, mais. 773. Diga tudo. Só um. 773. 755. Ô, cara, só um fala, por favor. 773. 755. 656, pronto, tá bom. Aí já é demais. É razoável dizer que 1,1 está próximo de 1? Não tanto quanto esse. E calcule o valor de f de x para esse valor aqui. Dá 0,4999. 999 752 487. 487. Pronto. É razoável dizer que esse valor está mais próximo de 1 do que esse, né? Então vamos nessa toada, cada vez mais próximo, né? Cada vez mais próximo significa que eu vou tomar valores mais próximos ainda. Esse aqui, ó,
1 e 1 milionésimo. 1 milionésimo, ó. Calcule certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, 0,4, É. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 9. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? E 7 no final. E um 7 no final. E o 7 no final. Então, daí dá para inferir o seguinte, dá para concluir, né, empiricamente, só para alguns valores, que se o x está se aproximando de 1, o valor f de x está se aproximando de quê? 0,5. Não é? Não é? Que é exatamente o valor da função que, coincidentemente, olha aqui, ó, coincidentemente, é o valor da função no ponto. Porque eu não estou atrás de saber o valor da função no ponto. Eu não estou atrás de calcular f de 1 com isso aqui. Eu estou atrás de responder a seguinte pergunta. O que acontece com o valor f de x quando o x é tomado cada vez mais próximo de 1? Então, com o x cada vez mais próximo de 1, f de x fica cada vez mais próximo de 0,5. Tá? Entendido? Então, daí eu posso dizer o seguinte, que 0,5 é limite de f de x com x tendendo a 1. Tá? Esse processo tem um limite. Tá? Limite aparece em várias situações. Tá? Imagine que tá? Coloque a situação seguinte. Uma formiguinha, cada minuto, ela percorre metade de um caminho que ela tem, metade de uma distância. Só esse exemplo aqui, ó. A formiguinha está aqui, aí tem um negócio de açúcar aqui. Aí ela sai andando, ela para aqui na metade. Aí mais um minuto ela para aqui na metade. Mais um minuto ela para aqui na metade. Mais um minuto ela anda, mas só anda metade do que falta. Ela sempre anda só metade do que falta. Se imaginar a formiguinha como uma partícula, ela nunca chega aqui, certo? Mas isso aqui é a posição limite dela, não é? Não é? É. Então, em termos de limite, e aí eu faço uso pela primeira vez aqui da palavra limite, diante desse exemplo, você pode dizer o seguinte, que 0,5 é o quê? É limite de quem? De f de x, que é a função f de x aí, que é x sobre x2 mais 1, com x o quê? Tendendo a 1. Esse x tendendo a 1 pode ser traduzido com x sendo tomado cada vez mais próximo de 1. Tá? É o x tendendo a 1. Entendido? Então, diante desse exemplo e de outros exemplos que podem ser pensados, eu posso chegar para você e dar uma definição geral, que é a definição seguinte, que não tem a ver especificamente com esse exemplo, mas que é uma coisa geral, tá? Seja f uma função, tá? P um número real e L um número real. Tá bom? Nós dizemos que L, tá? Que L é limite de f de x. Nós dizemos que L é limite de f de x com x
tendendo a P quando vale a seguinte implicação. X próximo de P implica f de x próximo de L igual a L, ou f de x próximo. E aí eu vou reservar a expressão próximo, o adjetivo está próximo, tá? É próximo, para dizer que é o quê? Que é próximo, mas não é igual, está próximo. Próximo não é igual, tá certo? Então eu posso chegar e colocar a definição nesses termos. X próximo de P implica f de x igual a L ou f de x próximo de L, tá? Mas sem esquecer essa pergunta. Então, a resposta dessa pergunta seria se L. Se isso aqui é verdade, a resposta dessa pergunta seria se L. Por quê? Porque se o x é tomado cada vez mais próximo de P, o valor f de x fica cada vez mais próximo de L, podendo inclusive ser igual a L. Tá bom? Por exemplo, a constante. O que acontece com uma constante quando o x se aproxima de P? Pense na função constante. A constante muda? Constante que eu sendo sempre a constante. Entendido? Já começa a ter outras... Não. A função f de x igual a k. Função constante, f de x igual a k. O que é que acontece quando o x se aproxima de 2? O que acontece com o valor da função f de x? Ela continua sendo k. Não muda, tá? Não muda. Entendido? Então, por isso aqui, para contemplar todas as possíveis situações, é que eu coloco a definição desse jeito. Mas essa definição é uma definição requenguela. Dizer assim. É uma definição meio pobre. Ela usa bem a intuição, tá? Ela usa, afinal, aliás, ela é decorrente da intuição, melhor dizendo. A intuição é fundamental para o ser humano, tanto no desenvolvimento de ciência como tecnologia. Nós somos guiados pela intuição, embora ela falhe algumas vezes. Mas o que move a ciência, a tecnologia, é a intuição. Você tem a intuição de que algo é verdade ou que algo vai funcionar, você tem uma ideia, você vai atrás e eventualmente você tem sucesso. Ou não. Mas é isso que move. Só que a intuição é falha, tá? E então já começa aqui, tem um problema. Tem um problema com o questão de próximo. A matemática ela é construída em cima de conceitos matemáticos. A matemática ela cresce com proposições que vão aparecendo. Proposições são afirmações verdadeiras que têm demonstração. E uma demonstração ela se prova a partir de uma proposição anteriormente demonstrada e ou definições anteriormente dadas, tá? A partir de uma definição, você demonstra proposições. A partir de um conjunto de definições e proposições, você gera proposições novas. Mas você trabalha em cima de algo que já está definido, que já está estabelecido, matematicamente definido, matematicamente estabelecido. E o que é próximo matematicamente? Que diabo é isso? O que significa ser próximo? O próximo é até uma coisa relativa. Eu gosto de dar um exemplo assim, ó. Você pega os números 1 e 4. Se você pensar em 1 e 4 como idades, 1 e 4 como idades, duas crianças, uma de 1 ano e outra de 4, tá? Porque elas são fisicamente distintas, você pode dizer que 1 e 4 não são números próximos. Não são números próximos. Mas se você pegar 91 anos e 94, duas crianças, uma com 91 e outra com 94,
porque elas são fisicamente próximas, na maioria dos casos, você pode dizer que esses números são próximos. Então, depende do contexto. Proximidade depende do contexto. E isso aqui, que é 1 e 4, que você pode, num contexto, considerar como não próximo, imagina esse contexto aqui, ó. O Francisco está aqui, o Paulo está aqui, eles estão a 4 quilômetros. A casa de um é 4 quilômetros da casa do outro. Eles estão próximos? Não. Na mesma rua? Não. Não do ponto de vista de quem está na rua ou no bairro. Mas se isso aqui é em Fortaleza e tem um cidadão José, está lá em São Paulo, para quem está lá em São Paulo e para quem está aqui no PC, no campus do PC, a rua é aqui por trás, essas duas pessoas estão distantes. Mas quem está lá, para quem está lá em São Paulo, essas pessoas estão próximas. Então, o próximo, ele é relativo. E você resolve parcialmente esse problema quando você quantifica o próximo. Então, o próximo, ele tem que ser dito que o quão próximo, tá? Então, esse próximo, ele perde um pouco, na matemática, ele tem que perder um pouco desse sentido comum, vamos dizer assim. Porque esse próximo, ele tem que ser especificado. Ele tem que ser especificado, como eu chegar e dizer assim, ó, X está próximo de P, de modo que o com X menos P em módulo menor que 1/10. Ó, cheguei a dizer, ó, a minha proximidade é essa. X está próximo de P, de modo que o módulo de X menos P, que é a distância entre X e P, é menor do que 1/10. Então, isso é a especificação da proximidade. Eu estou dizendo, essa é a minha proximidade. Ou eu posso chegar e dizer, ó, f de x está próximo de L com f de x menos L menor que 20, por exemplo. Aqui, ó, chega, tá aí, ó. Essa é a minha proximidade. Estou dizendo que o valor f de x está próximo de L, o quão próximo? Está próximo de modo que a distância não supera 20. Então, você tem uma ideia do que é a proximidade. E dentro de um contexto, esse 20 pode coincidir com o seu conceito, né, usual de proximidade ou não. Tá certo? Mas, para a gente, o próximo aqui em matemática, ele é o quê? Especificado. Aí eu volto para cá, para essa definição Rechenguela, mas ela é a minha intuição, ela que é o ponto de partida para tudo, e eu penso na seguinte coisa. Isso aqui diz o seguinte, diz que a proximidade, essa proximidade aqui, percebe? O L é limite de f de x com x tendendo a P, quando essa proximidade é consequência de quem? Dessa, porque afinal é uma implicação. Uma situação em que uma implicação é verdadeira, qual é? Quando o consequente, a veracidade do consequente, é consequência da veracidade do antecedente. Tá certo? Então, juntando-se a esse fato, que juntando que a proximidade tem que ser especificada, e que olhando para cá, esta implicação diz que esta proximidade tem que ser consequência dessa, então eu posso dizer o seguinte, o L é o limite de f de x com x tendendo a P, quando qualquer proximidade quantificada aqui for consequência de uma proximidade quantificada aqui, em P. Tá? Em outras palavras, eu posso chegar e escrever o seguinte, sejam, de novo, já que essa está meio Rechenguela, eu posso chegar, não necessariamente.
Sejam, eu vou explicar a definição de limite matemática. Sejam f uma função, P um número real e L um número real. Tá? Nós dizemos que L é limite de f de x com x tendendo a P, tá? Quando toda proximidade f de x de L quantificada for consequência de alguma proximidade x de P também quantificada. Em outras palavras, quando para cada epsilon maior do que zero, dado, existe um delta maior do que zero, letras gregas, viu? Epsilon e delta. Tá o quê? A proximidade x menos p menor do que delta, isso é uma proximidade, tá certo? Proximidade x menos p maior que delta, implica a proximidade f de x menos L menor do que epsilon. Tá bom?